Olá, meus queridos, desejo que vocês estejam bem. Eu sou Joaines, a professora de redação. Eu trabalho em parceria junto com a professora Ana Paula. Agora eu vou apresentar para vocês as situações que levam a nota zero no Enem, principalmente para os terceiros anos, né? Esse conteúdo é voltado para vocês. Por quê? Porque vocês vão fazer a redação do Enem esse ano, né? Redação dissertativa, argumentativa, que nós já trabalhamos com vocês esse conteúdo e agora nós vamos trabalhar as situações que levam a nota zero no Enem. Então vamos lá. Formas elementares de anulação. Prova assinada, ou seja, se você assinar sua prova, ela vai ser anulada. Como assim assinar a prova, tia? Você fez a redação, né, na folha da redação. E aí, ao final ou ao início dela, você foi lá e colocou sua assinatura. Ela vai ser anulada. Por quê? Porque você não pode colocar sua assinatura na folha da redação do Enem, né? Você tem que colocar sua assinatura no lugar que é pedido para você colocar. Desenho, qualquer desenho ou então emoji, ou seja, você colocar uma carinha, um coraçãozinho, hashtag, também anula a sua redação. Número, quando isolado do corpo do texto, ou seja, você vai lá e coloca 1, 2, 3, 4, sem haver sentido no texto esse número. Então, também anula a sua redação. Número, vocês podem colocar os números quando ele tiver a ver com o assunto. Ou seja, foi dado um dado lá no texto de apoio para vocês, né? Foi colocado lá no texto motivacional um número lá, um dado, um gráfico. Aí sim você pode utilizar. Agora, sem haver com contexto, vocês não podem colocar números. Sinal gráfico. O sinal gráfico quando não é parte do corpo do texto. Ou seja, você foi lá e colocou um sinal que não tem nada a ver com o assunto que está sendo trabalhado nesse texto, né? Não tem nada a ver com o que você está ali dissertando. Então, também anula a sua redação. Anulação proposital. Riscos, rasura, palavra sobrescrita em todo o texto ou em parte dele, que expresse o desejo de anular a redação, desde que não restem mais de 7 linhas em língua portuguesa não anuladas. Ou seja, se você riscar ele, se você rasurar, se você sobrescrever a palavra, isso tudo faz com que anule a sua redação. Vocês não podem fazer isso. Recusa explícita de escrever a redação. Ou seja, você ir lá e ter uma recusa para você ficar reescrevendo ela. Também vai anular. Texto ilegível. Não há sequer configuração de letras ou há letras, mas não há sequer configurações de palavras, ou há apenas uma palavra ou outra palavra legível. Ou seja, não deu para ler a redação de vocês, ela será anulada. A redação de vocês tem que ser legível. Não adianta ter só uma palavra legível, o restante não ser legível, ou seja, o corretor não conseguir ler a redação de vocês. Por isso que a questão da letra, né, de vocês, o texto, ele tem que estar legível, porque um texto ilegível é zerado. Texto predominantemente em língua estrangeira, desde que não haja mais de 7 linhas em língua portuguesa. Ou seja, você ir lá e escrever um texto em língua estrangeira, ele vai ser anulado, né? Por quê? Porque vocês têm que colocar o texto em língua portuguesa. Outra parte, a cópia. Texto composto por cópia da prova de redação ou do caderno de questões, sem que haja mais de 7 linhas sem cópias. Minha gente, vocês irem lá e copiar o texto
Não pode. O texto tem que ser com o quê? Com as palavras e com o que vocês entenderam. Vocês precisam colocar da forma como vocês entenderam. Essa questão de cópia é bom vocês se atentarem, principalmente para o texto de apoio. Para quê? Para vocês não irem lá no texto de apoio e vocês colocarem tal qual está no texto. Vocês podem pegar e vocês devem pegar as informações do texto de apoio. Só que vocês devem colocar com as palavras de vocês. Vocês vão transmitir a forma como vocês entenderam que estava no texto de apoio. Então, cópia não é permitido. Fuga ao tema. Texto que não trata do tema ou do assunto proposto. Ou seja, você começa falando do tema e aí logo em seguida você vai lá, coloca uma receita de miojo, você coloca uma música, você vai recitar um poema, você vai sair do assunto. Vai zerar a sua redação. Você tem que ficar o tempo todo tratando sobre o tema que foi apresentado. Então, fugiu do assunto, zera a redação. Não atendimento ao tipo textual. Texto que não atenda à estrutura dissertativa argumentativa. Nós já trabalhamos diversas vezes a estrutura dissertativa argumentativa. Ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês precisam atender e respeitar a estrutura dissertativa argumentativa. No caso, quando for fazer a redação do Enem, vocês não podem ir lá e colocar uma poesia, vocês não podem ir lá e escrever uma biografia, uma autobiografia, não. Tem que respeitar a estrutura dissertativa argumentativa. Parte desconectada. Zombaria, ou seja, zombar do assunto que foi tratado, que está sendo apresentado. Impropério, ou seja, as palavras de baixo calão, uma ofensa, um xingamento, dirigida a alguém ou a algo. Zera a redação. Identificação do participante no corpo do texto. Você ir lá e colocar seu nome. Não pode, vocês não podem colocar de forma alguma o nome de vocês na hora de fazer a produção do texto dissertativo argumentativo. Reflexão do participante sobre a prova ou sobre seu próprio desempenho no exame. Ou seja, você ir lá e dizer assim, eu acho que eu não fui bem nessa redação, eu acho que eu fui muito bem porque eu estava por dentro do assunto. Como ela é impessoal, ou seja, em terceira pessoa, vocês não podem colocar reflexão do que vocês acharam da prova. Recado ou bilhete desconectados do projeto de texto do participante. Vocês não podem, de forma alguma, mandar recado ou bilhete, seja para um político, seja para o corretor, de forma alguma vocês podem mandar recado ou bilhete. Oração ou mensagem religiosa. Vocês também não podem botar lá uma oração, Deus me abençoe, que Deus tome de conta da minha prova. De forma alguma vocês podem colocar isso. Isso é motivo de zerar a redação. Mensagem política. Eu apoio o Bolsonaro, porque Bolsonaro é nota 1000. Não pode ter nenhum tipo de mensagem política. Trecho ou texto sobre outro assunto. De forma alguma, uma letra de uma música, de colocar lá no final do texto a letra da música porque gostou da letra da música. Não pode. Vocês têm que falar sobre o assunto que está pedindo, sobre o tema que está sendo pedido. Mensagens ou frase desconectada da proposta temática e do corpo do texto. Você vai lá, está tratando sobre o assunto e do nada começa a colocar uma poesia que você lembrou. Não pode. Vocês têm que tratar sobre o assunto, sobre o tema que está sendo pedido.
Isso são muitos dos casos em que acontece que acabam zerando as redações. Vocês podem falar, não, a pessoa não faz isso, mas tem muitos estudantes que infelizmente acabam fazendo isso e zerando a redação deles. Então, vocês se atentem a cada uma dessas dicas que foram dadas. Aí agora nós vamos para a conclusão do que nós trabalhamos aqui. Isso daqui é importante, é bom que vocês tenham, vocês tirem um print dessa parte aqui da tela, para que vocês trabalhem por isso e vão revisando isso. Então, a redação de vocês, ela tem que ter mais de 7 linhas escritas. Então, tem que ser acima de 8. Menos que isso, já vai ser zerada automaticamente. Ela tem que ser em língua portuguesa. Na nossa língua, vocês têm que escrever o texto dissertativo argumentativo. Produção própria do participante, ou seja, vocês que vão produzir a redação de vocês. Vocês não podem copiar ou pegar a redação de outra pessoa. Dentro do tema e do tipo textual, vocês têm que estar por dentro do assunto, defender o assunto que está sendo discutido e vocês têm que respeitar o tipo textual dissertativo argumentativo, sem desenhos, impropérios ou outras formas de anulação, identificação e tentativas de zombar do exame. Ou seja, não podem botar desenhos de forma alguma, impropérios, que são as palavras de baixo calão, xingamentos, outras formas de anulação, como rasurar, reescrever a prova lá. Vocês não podem fazer isso. Identificação e tentativas de zombar do exame. Também não podem colocar o nome de vocês de forma nenhuma na folha de redação que vocês vão produzir e nem zombar do exame. Essas daí são algumas das principais causas de se zerar a redação. E agora eu vou trabalhar com vocês justamente a frase do quê? Cada uma lá revisar com vocês o que nós trabalhamos, que foi a primeira, formas elementares de anulação, segunda, cópia, terceira, fuga ao tema, quarta, não atendimento ao tipo textual e quinta, parte desconectada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem os comentários, deixem os likes se vocês gostaram. Fiquem com Deus, se cuidem. Estou com muitas saudades de vocês.